Segredo, mistério, sonho, pesadelo, sobrenatural, realidade, confusão, poucas respostas. Talvez essa seja a chave para compreendê-lo? Será que existe uma resposta definitiva? Seria possível fechar suas obras ao redor de um quadrado e dar pontos finais conclusivos? Será que era isso que ele realmente queria dizer? David Lynch. Às vezes somos burros demais e saímos do filme sem entender nada. Às vezes somos inteligentes demais e achamos que entendemos alguma coisa. E às vezes a gente simplesmente não entendeu nada. Então, eu convido vocês a um passeio pelos bosques da ficção, pra gente viajar pela liberdade da expressão estética de David Lynch, compreendendo seus filmes, ou melhor, tentando compreender alguma coisa nessa vasta cinematografia. Então sejam bem-vindos e uma ótima viagem. Right, sweetheart. We got some dancing to do. Talvez a pergunta certa não seja o que significa, mas sim precisa significar algo. David Lynch nos convida a navegar por esse labirinto, e a resposta é: talvez não haja resposta. Ou talvez estejam todas certas e erradas. Depende de onde você olha. Lynch está entre os autores mais abordados por vídeos ensaísticos que tentam dar sentido às suas obras confusas, enigmáticas, impenetráveis. Títulos como Entendo o Final, Explicando a Mente, Compreendo o que Lynch quis dizer. Mas será que ele quis dizer algo? Uma frase de Umberto Eco e O Nome da Rosa nos dá uma pista poderosa. Não há maior consolo para um autor do que descobrir leituras que ele nunca imaginou. Ou melhor, o autor deveria morrer depois de escrever para não atrapalhar o caminho do texto. Essa ideia, conhecida como a morte do autor, propõe que a interpretação de uma obra não deve estar presa à intenção de quem a criou. O autor perde o protagonismo e o significado nasce no encontro entre a obra e o público. Sim, olhar pela perspectiva de quem escreveu pode enriquecer, mas só é uma das muitas portas possíveis. E se David Lynch nos entrega portas sem fechaduras? Ou fechaduras sem chaves? Believe it or not, Eraserhead is my most spiritual film. Elaborate on that. No, I É won't. nesse ponto que entra o surrealismo. É um tipo de imaginação que não tenta ter lógica, mas sim libertadora. Como escreveu André Breton no Manifesto Surrealista, o surrealismo é o raio invisível que um dia nos fará vencer nossos adversários. Neste verão as rosas são azuis, a madeira é de vidro, viver e deixar de viver são soluções imaginárias. A existência está em outro lugar. Esse outro lugar é o que Lynch filma. Seus personagens vivem situações corriqueiras, mas envoltos em atmosferas de sonho, ruído e estranheza. A lógica é desfeita, as atuações desafiam o realismo, o cotidiano se transmuta em pesadelo. Mas é preciso entender para sentir? Precisa haver explicação? Nas obras de Lynch, há sempre algo oculto, um segredo que assombra o público, mas nem todo símbolo carrega um sentido fixo. Alguns são só imagens, outros são só sensações, e talvez o mais importante, nem tudo precisa ter um porquê. A isso damos o nome de liberdade estética, a arte como fluxo de criação, não como um quebra-cabeça a ser resolvido. Imaginar, essa é a palavra-chave. Criar é abrir espaço para o inesperado, e muitas vezes nem o próprio artista entende tudo que emerge de sua obra.
É a famosa situação em que alguém pergunta: "Isso aqui significa algo?" E o autor responde: "Claro, foi totalmente proposital." Será mesmo? Pode até ser, mas o que valida essa leitura é o impacto que ela causou, e não a palavra final de quem escreveu. O autor pode sugerir, mas não encerrar. A interpretação é uma via de mão dupla. Tolkien, em seu ensaio sobre contos de fadas, explica isso com clareza. A fantasia criativa pode abrir nosso tesouro e deixar voar como pássaros engaiolados todas as coisas trancadas. Tudo se transforma. As joias viram flores, o conhecido vira estranho, e percebemos que nada era realmente nosso, nem mesmo nós mesmos. E a criação verdadeira é selvagem, instável, surpreendente. Lynch sabe disso. Muitos de seus elementos mais simbólicos surgiram no improviso. Em Twin Peaks Fire Walk With Me, por exemplo, a luz piscando na lanchonete era defeito do gerador, o diálogo com o figurante surgiu para testar o orçamento, o macaco foi inserido depois quase como uma brincadeira. Mesmo assim, esses momentos foram interpretados como profundamente simbólicos, e talvez sejam mesmo. Porque o fato de algo não ter sido intencional não impede que ele tenha significado. Essa é a beleza da liberdade. Você não pode encarar uma abstração. As obras de Lynch vivem nessa fronteira, entre o que foi planejado e o que simplesmente aconteceu, entre o que faz sentido e o que só faz você sentir. E talvez o melhor exemplo dessa jornada seja o detetive Cooper, e a pergunta que ecoa até hoje: quem matou Laura Palmer? Oh, Diane, I almost forgot. Got to find out what kind of trees these are. They're really something. Antes de tentar encontrar qualquer resposta, a gente precisa entender o que é uma história investigativa e o que acontece quando Lynch decide subverter esse modelo. Vamos precisar de comparações, e dessa vez nossa ajuda vem lá das longevas ilhas inglesas. Sherlock Holmes, clássico da literatura, de autoria de Arthur Conan Doyle, é o maior expoente do gênero investigativo. Dominou as estantes com um personagem que está impregnado no imaginário popular quase globalmente, ícone da cultura pop. A estrutura narrativa de Sherlock gira em torno da investigação. O elemento surpresa de descobrir não só como o crime foi cometido, mas também as artimanhas intelectuais de Sherlock para desvendar o caso da vez. Daí a necessidade e o cuidado de Conan Doyle em pincelar cada pequena característica do crime, para que todos os elementos, quando somados, façam sentido e não caiam na total não plausibilidade da explicação. É importante que cada pequeno fragmento que nos seja revelado gere perguntas e que as respostas sejam satisfatórias, mesmo quando o mais absurdo possa ter ocorrido. Somos enganados muitas vezes, inclusive com a crença de que desta vez não será possível uma resposta real e concreta dos fatos, mas sim uma manifestação do sobrenatural. Sherlock então chega para dizer justamente o contrário, e é incrivelmente prazeroso acompanhar suas linhas de raciocínio colocando luz em todas as questões previamente construídas, para as personagens daquele mundo e para o próprio público que o acompanha. Essa é uma das ferramentas prioritárias do gênero investigativo. Observamos isso em outros exemplos, nos livros de Agatha Christie, Dan Brown, Thomas Harris, até mesmo filmes, e aproveito para recomendar A Identidade, de 2003, dirigido por James Mangold e estrelado por John Cusack. E a investigação de Twin Peaks? É justamente o contrário. Não são as minúcias de cada pequeno fragmento quando unidas que causam o prazer. Não importa quem matou, importa o impacto disso em uma pequena cidade em que a comunidade precisa enfim encarar seus próprios pecados diante de um espelho. As resoluções da investigação? Bom, é melhor demonstrar com um exemplo. And if I should strike the bottle after Sheriff Truman says a particular name, make a check to the right of that name. Oh, Sheriff, I almost forgot. When you say the name, also briefly state that person's relationship to Laura Palmer. Ready? Ready. Não há nenhum tipo de compromisso com realismos em relação às pistas e conclusões de Cooper. A subversão se manifesta na condução dessa investigação. Sonhos surgem como respostas, mistérios são resolvidos com pedras sendo arremessadas em garrafas. Não há uma união coesa e bem pincelada de cada pequeno elemento presos na concretude dos fatos. As respostas flutuam através de troncos que falam. What did it see? Ask it. I thought so.
Não é que as pistas não tenham conexão entre si, mas não surgem de raciocínios lógicos concretos e factíveis. Muitas vezes as próprias personagens reagem com tamanha normalidade para os absurdos propostos por Cooper que se manifesta em um quase elemento cômico e satírico. Pássaros sussurram o nome de envolvidos no caso e revelações, porém não são completamente enlaçadas nesse realismo. Aliás, Twin Peaks está de mãos dadas com o sobrenatural. Os caminhos do estranho vão preenchendo as lacunas sem respostas, restando-nos somente aceitar e se divertir com as sensações e os absurdismos que a narrativa vai tomando ao longo de seu desenrolar. É muito mais sobre a jornada do que o fim da trilha. Esses absurdismos da série de Twin Peaks se refletem na maioria das outras obras de David Lynch. Exaltam sua liberdade, que reforçam sua sensualidade estética que conquista e simultaneamente impressiona, assusta, horroriza e emociona. É uma experiência para além de tudo sensorial. Após isso, todos os outros elementos se tornam possibilidades, caminhos, bosques, em que podemos visitar e explorar minuciosamente cada pequeno detalhe ou somente tirar uma fotografia e seguir para outros rumos e trilhas. Daí exaltamos sua liberdade da expressão estética lynchiana, sua característica máxima, talvez máxima, pois, como dissemos mais cedo, talvez as portas não tenham fechaduras, talvez tenham se transformado em borboletas, talvez as portas tenham derretido e se tornado relógios. Tudo é possível, é o infinito da imagem. Isso é David Lynch, e espero que com essa viagem, as portas das interpretações tenham sido abertas. Olá, queridos visitantes. Meu nome é Caverna, também apelidado como João Vitor, e esse é o primeiro vídeo ensaio de David Lynch. Espero que vocês tenham curtido essa jornada e saibam que há muito mais para vir dentro desse projeto. Então não esquece de dar o like, de dar aquele follow, seguir a gente nas redes sociais, e a gente tem muito para falar sobre quadrinho, mangá, anime, jogo, música, o que vier na cabeça sobre a arte. Sejam muito bem-vindos, espero que tenham gostado realmente dessa primeira viagem. Então, senhores, esse é um recadinho para vocês, essa é a nossa estreia, fiquem mais do que à vontade e curtam as nossas viagens pelos bosques da ficção. Um abraço a todos, uma boa noite e uma boa reflexão.